Alexandre na área. Salve, vídeos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado pra mim. Salve aí pra galera que tá comigo na live da Tutu. E link estará aí na descrição aí, quem quiser me seguir, tá? Pela primeira vez nesse canal, eu estarei fazendo aqui meio que um remake. Não sei se é real, né? Pelo que eu me lembro, um remake de React. Porque esse vídeo do Guto eu já assisti há 5 anos atrás, tá ligado? Tá até aqui, ó. 5 anos atrás eu já tinha visto esse vídeo aqui do Guto, tá ligado? Sobre Clannad, o protagonista que se tornou o que mais odiava, tá? Eu vi esse vídeo na época sem entender muita coisa, porque eu não tinha assistido o anime, mas eu terminei de assistir nesse exato momento com a galera aqui da Tutu, e eu estaria vendo de novo esse vídeo aqui, agora, com tudo o que eu vi no anime, sabendo, né, o que ele vai falar mais ou menos, e talvez comentando algo sobre também, tá? Então deixa lá, inscreve no canal de Fuxin, bora ver aqui em 3, 2, 1, play. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Bora. Hoje pra gente falar sobre o personagem que se tornou o que mais odiava, né? Já venho falando sobre esse vídeo há algum tempo e hoje finalmente chegou. Depois da vinheta. E enfim a gente vai falar sobre Okazaki Tomoya, o protagonista de Clannad. E então, se você não assistiu esse anime ainda, não assista esse vídeo, né? Por isso que eu venho falando pra você assistir esse anime há muito tempo atrás, porque eu queria fazer esse... Pior que eu fiz exatamente o que ele falou pra eu não fazer, né? Pra eu não ver esse vídeo enquanto não assistisse o anime. Mas aí na época eu tava meio que, não sei se eu vou ver mesmo, então dane-se. Vídeo e todos pudessem assistir, né? Porque tem vários e vários spoilers sobre tudo, coisas importantes. Não veja mesmo. E uma das grandes questões abordadas no anime inteiro é família, com certo foco na questão da paternidade. É, de certa forma, um dos temas ou subtemas da obra. Então a gente vai analisar aqui a trajetória do protagonista e como isso vai se desenvolvendo ao redor da história dele. O anime começa na etapa do colégio. Tomoya era considerado um grande relaxado delinquente por não ter tanto interesse assim nas aulas e sempre corresponder às confusões que chegavam e ele acabava se envolvendo. E isso acontece principalmente por conta da relação que o personagem tem com tudo. A amargura e melancolia geradas por uma cidade cheia de memórias que ele quer esquecer, uma casa que ele nem quer estar, a rotina maçante e sufocante, cheia de coisas que nem fazem tanto sentido assim. O cara reclamava de barriga cheia, praticamente. E no decorrer do primeiro episódio, a gente já descobre mais sobre a relação do personagem com a família e tudo o que aconteceu no passado. Quando Tomoya era pequeno, acabou perdendo sua mãe num acidente, e então continuou sendo criado apenas pelo pai, o Naoyuki, que passou a beber cada vez mais, perder dinheiro em jogo e causar vários e vários problemas pro filho. Além de aparentemente sequer se preocupar com o menino, em um caso do passado, eles tiveram uma briga e acabou tendo um acidente com o Tomoya e agora ele perdeu parte da movimentação do braço. Ele não consegue levantar acima da altura do ombro. E tudo isso marcou muito o Tomoya, que acabou se tornando muito reativo a esse relacionamento dos dois, sempre respondendo mal qualquer tentativa de interação do pai. E olha que depois que você reassiste, você percebe que foram muitas e muitas e muitas tentativas frustradas. Mano, eu assisti pela primeira vez e percebi isso já de cara. O Coroa, a todo momento, ele realmente... Eu percebia, cara, que ele queria se reaproximar ali do filho, mas o cara, ele não dava aquela brecha, tá ligado? Eu cheguei a comentar isso na live também, na hora. Que, mano, assim, né? É triste, porque, pô, o pai, ele perdeu ali a mulher dele, pô, de uma forma trágica até, um acidente, tá ligado? Meio que a gente entende, embora eu não concorde, obviamente, com a atitude que ele tomou, mas a gente entende, pelo menos, né? E aí, infelizmente, em uma dessas escolhas do pai, acabou que o filho pagou, não só por esse acidente que ele teve com o filho também, mas outras coisas também que ele vai perder no longo dos episódios, tá ligado? Até a oportunidade de emprego bom também ele perde por causa do pai. Mas o cara, ele também tá, tipo, perdido. Ele tá perdido. E em um momento do anime também, obviamente, ele vai descobrir
por que o pai dele tá perdido na prática, né? Na pele, vai sentir na pele, tá ligado? Enfim, mas deixa o Guto falar mais aqui, porque senão eu vou acabar falando tudo e... Enfim, tá ligado? Vamos lá. 私にも手伝わせてくれないかい。どうすればいいのかな。触るな！いい加減にしてくれ！なんだよその他人行儀な口の利き方は！俺はあんたの何なんだよ！ Essa relação terrível fica ainda mais evidente por conta de algumas histórias que são contadas no meio da jornada, todas, de alguma forma, relacionadas à paternidade. Os pais que morreram e, ao invés de salvar um documento científico importante que ia contar a verdade sobre a existência de mundos paralelos, acabaram optando por salvar um urso de pelúcia, um presente para sua filha. Ou até mesmo a relação super saudável com o pai da Nagisa, que é um cara 100% presente em casa, brincalhão, engraçado, participativo e acaba tornando aquele ambiente totalmente acolhedor. Um homem que no passado, por conta do nascimento da sua filha, acabou deixando todos os seus sonhos de se tornar um ator para trás, para poder cuidar da saúde da filha. Caraca, agora que eu tô vendo esse vídeo aqui de novo, meio que o Guto, ele tá dando uma corrida boa aqui, tá ligado? Com os acontecimentos. Ele já emendou em um, já saiu de outro, já foi pro pai da Nagisa, tá ligado? Ele, é claro, 12 minutos e 20 segundos de vídeo, né? O cara, ele realmente tem que ser sucinto. Mas ele tá dando uma boa de uma corrida aqui, cara. Mas real, mano, esse personagem aí, agora eu chamo ele de Aki também, né? O Aki, tá ligado? O pai da Nagisa, mano, que personagem bem feito, cara. Assim, ele tem alguns momentos bem esquisitos, tá ligado? Tem um momento lá que a filha dela aparece lá com os sintomas de uma mulher que tá grávida. Aí ele simplesmente vai falar, ela tá grávida, tá grávida de quem? Tá grávida de quem? De mim? Tipo, hã? Como assim, cara? Tá ligado? Ele tem esses momentos assim meio esquisitos. Tá aí falando que quando a filha nasceu, ele foi lá e lambeu a filha dele. Eu fiquei, mano, que doideira é essa, tá ligado? É um personagem muito zoeiro das ideias, mas ele é muito brabo, meu irmão. No momento que tem que ser pontual, que o cara tem que, mano, ser o pai, o cara consegue. Eu falo moleque porque ele nem parece que, tá ligado? É pai, porque ele parece o irmão da Nagisa, a mãe também da Nagisa parece irmã mais velha dela, tá ligado? Os dois são muito novos, mas querendo ou não, eles têm uma aura de responsabilidade, ao mesmo tempo de respeito. Você fica, caraca, deixa eu ver o que esse cara vai falar aqui, porque, mano, é impressionante, tá ligado? Igual essa cena agora que ele vai mostrar aqui. E que por conta da relação que ele estabelece com Tomoya, acaba sendo, de certa forma, uma figura paterna que ele não teve. E no decorrer do anime, Tomoya vai se afastando cada vez mais da sua própria casa, se distanciando ainda mais de seu pai, a ponto de se mudar para a casa da Nagisa. しばらく止めてもらう。いつ帰るかは決めてない。そうか。寂しくなるね。智也君はいい話し相手だったからね。Mas Sinceramente, agora eu tô entre quem sofreu tanto nessa obra. É claro, o Okazaki, ele sofreu pra caraca. Mas entre outros personagens, eu acho que esse pai dele também, vou te contar, hein. O cara também deve ter passado pelo inferno, porque eu vou te falar, ele perder a mulher e meio que perder o filho, de certa forma, né, por esse tempo aí que ele ficou afastado, o cara ficou mais perdido ainda, tá ligado? o tempo passa, eles crescem e se tornam adultos. O Tomoya agora tem um emprego fixo numa companhia de eletricidade e acaba alugando um apartamento para morar sozinho. E ainda não fala com o pai. Ele ia ser transferido para uma outra empresa e recebeu uma promoção no cargo, estava conseguindo estabelecer uma carreira. Mas dá tudo errado porque o pai dele acabou sendo preso e complicou pro nome dele. Afinal de contas, é uma cidade pequena e esse tipo de coisa é bem complicado. 迷惑かけた息子に何か言うことないのかよ。ふざけんなよ。もういい。これ以上話すことなんてねえよ。 Tomoya fica completamente arrasado. Pensa em se mudar de cidade, abandonar todo o passado, todas as coisas que poderiam relacionar ele ao nome do pai.
mas acaba sendo impedido pela Nagisa. E depois disso, o relacionamento dos dois se intensifica ainda mais e eles se casam. A Nagisa é uma das grandes forças e razões para o protagonista conseguir seguir em frente, mesmo com esse fantasma do passado sempre voltando para assombrar de vez em quando. Enfim, ela engravida, mas como tem uma saúde muito frágil, é uma gravidez de altíssimo risco. E até que o inevitável acontece. Numa cena belíssima e intensa, após dar à luz a pequena Ushio, a Nagisa não resiste e morre. E é nesse instante, por causa disso, que o mundo do Tomoya quebra mais uma vez. Uma cidade... Lembra que eu falei pra vocês? Vocês que estão vendo esse vídeo aí não deveriam, caso não assistiram ainda, mas eu tenho certeza que vocês já assistiram, mas mesmo assim vou falar, tá ligado? É isso que eu tava falando. Agora ele vai sentir na pele, basicamente, o que o pai dele sentiu. Com a diferença que ele... o título tá dizendo aí, o protagonista que se tornou aquilo que mais odiava. Agora eu acho que eu posso falar que discordo um pouco desse título, porque ele não se tornou necessariamente igual o pai dele. Porque o pai dele não abandonou ele, como ele abandonou a filha dele. Tá ligado? Ele não deixou a filha... o pai dele, melhor dizendo, não deixou ele com os pais da esposa dele, enfim, ou com os pais dele, que seja, mas não, ficou ali sozinho, com ele ali, tá ligado? Com o Tomoya. E o Tomoya não fez o mesmo. Ele deixou a filha com os pais, os avós, no caso materno, 5 anos e ficou sozinho, deprê. Tá ligado? É como se ele não tivesse filha. Então, esse título aqui eu não diria que ele tá errado, mas eu mudaria uma certa coisa nesse título aí, porque ele não se tornou aquilo que mais odiava, ele ficou pior do que aquilo que ele mais odiava, na minha opinião, nesse tempo que ele abandonou a filha dele. E isso foi muito reprovável, cara. Foi muito reprovável. Por mais problema... E é claro, né? Ele vem com aquele sentimento de tipo, se a minha filha não existisse, se não tivesse nascido, a minha esposa estaria aqui comigo. Com certeza esse tipo de pensamento passou na cabeça dele. Tá ligado? Que é o tipo de pensamento que passa na cabeça de pessoas egoístas, infelizmente. Cidade cheia de memórias ruins, voltar para uma casa que ele nem quer estar. Ele tentava esquecer o que tinha acontecido, ficando até muito tarde no trabalho, longe de casa. Nas folgas passava o dia bebendo, fumando, gastando dinheiro apostando em máquinas de joguinhos, buscando em qualquer coisa uma razão maior para viver, ou apenas tentando amenizar a dor. 俺があいつに出会ったこと、付き合い、結婚したこと、そして子供を作ったこと、その全てが間違いだったと。 Então, gradualmente, ele se tornou quem ele mais odiava. Uma vez, foi um adolescente que detestava o pai por conta da relação totalmente desestruturada entre os dois. E agora, ele é o pai. Mas não apenas o pai que tem uma péssima relação com a filha, mas aquele que sequer teve a coragem de criá-la e deixou a menina com os avós maternos desde o nascimento. E bom, já se passaram 5 anos. Mas o Tomoya continua mantendo distância, cortando relações, não querendo nem ouvir falar da Nagisa nem da Ushio, porque isso trazia muita dor. E um dia, depois de ser praticamente forçado a ficar junto com a filha, eles passaram alguns dias juntos. E é uma relação totalmente estranha. O Tomoya não sabe como se comportar perto da menina, ele não sabe que tipo de coisa ele tem que fazer, o que ele tem que falar. Ele parece distante e deslocado naquela situação. ママのこと教えて。早苗さんに聞けよ。聞いても教えてくれないから。俺から聞けって。 Então eles foram viajar e no meio do passeio o Tomoya acaba encontrando sua avó. Ela queria falar sobre o filho, o Naoyuki, e tudo o que aconteceu muito tempo atrás. O pai do Tomoya já foi jovem no passado, cheio de sonhos e alegria. E isso foi se perdendo pouco a pouco a partir do dia que ele perdeu uma pessoa muito amada. A morte da mãe do Tomoya abalou totalmente as estruturas da família. E para poder sustentar o filho, Naoyuki passou a trabalhar muito mais. Tendo menos tempo para o filho, menos tempo para si mesmo. Menos tempo para conseguir viver normalmente. E junto com isso sofria com a falta da pessoa que ele amava e não tinha estruturas para conseguir tampar esse buraco na criação do Tomoya. Então, para amenizar a dor do cotidiano,
ele começou a se afogar na bebida. Teve muitos problemas com o trabalho, problema com o desemprego e acabou entrando em desespero e começou a apostar em jogos de azar com a esperança de possuir algum dinheiro e dar uma vida digna pro filho. まだ絶望するわけにはいかなかったのですよ。まだ幼いあなたが残されていたからです。この子だけは自分の手で育て上げるから。 E nesse momento, Tomoe notou como as coisas eram. Lembrou das pequenas coisas que seu pai te deu, brinquedinhos, lanches, o pouco tempo que passavam juntos brincando. E agora, como adulto, ele entendia que tudo aquilo foi muito difícil. A perda da esposa, responsabilidades profissionais, dificuldades financeiras, criar uma criança. Nesse momento, ele não era diferente do pai que tanto odiou. Na verdade, se via como pior, porque ele sequer teve a responsabilidade de criar a própria filha. Mas, depois de tanto tempo odiando seu pai, passando noites e noites fora de casa só para não ter que voltar e ver aquele homem lá dentro, mudando de casa e ficando meses e meses sem vê-lo, agora ele entendia. Então usou isso de inspiração para tomar as rédeas da própria vida. Passou a criar Ucho, desenvolveu uma relação próxima entre os dois e começou a lidar e tratar das próprias feridas emocionais. Antes do Guto terminar, porque já estava quase no final do vídeo, essa parte pra mim foi sensacional, tá ligado? Foi um dos episódios assim do anime. Um dos episódios do anime, perfeito, tá ligado? Porque querendo ou não, mostra o cara se reconciliando com a filha, reconhecendo que ele foi um merda, foi pior do que o pai que ele odiou. Ele não simplesmente foi igual ao pai, como eu falo e repito. Ele não foi igual ao pai, ele foi pior do que o pai. O pai, pelo menos, embora ele fez o que fez, bebeu, enfim, mas não abandonou em nenhum momento o cara. E ele fez isso com a filha dele. E ele reconheceu isso, se reconciliou com a filha, começou a criar laços com a filha. E aí vem o que vai vir daqui a pouco, que o Guto vai falar, que eu não vou falar. Vou deixar ele falar, porque eu sei que ele vai falar isso aqui. Mas eu quero só fazer um pequeno adendo, um pequeno acréscimo nessa obra chamada Clannad. Vou te contar um negócio, cara. Essa obra, ela é sensacional, ela é absolute cinema, com certeza, ao mesmo tempo que é uma obra FDP, meu irmão. Porque eu tava até zoando agora há pouco aqui com o pessoal, porque eu vi Clannad de hoje, eu terminei de ver hoje. Eu vi à tarde, depois vim à noite pra terminar de ver o último episódio. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro pessoal aqui na live, pra vocês que estão no YouTube agora. Clannad, ele é tipo assim, você tá aqui, aí chega o Clannad fazendo um carinho em você, oh meu Deus, esse tá muito bonitinho, então eu tô um docinho aqui, aí você, né, eles te dão um docinho, pá, né, você fica feliz pra cá, oh, poxa, ganhei um negócio. Aí do nada ele vem, me dá esse doce aqui, caralho, vai te mexe-lhe a porrada, toma aqui, ó, seu desgraçado, toma, sofre agora. É tipo assim, Clannad, tá ligado? Clannad é isso, Vai ter episódio que é engraçado pra caraca, vai ter episódio que é tipo clean. É aquele episódio, pô, tu vai ficar, caraca, que episódio gostoso, meu irmão. Que episódio gostoso, que acontecimento maravilhoso. Ao mesmo tempo que tá tudo uma mil maravilha. Mas do nada, ele vem e toma, filha da puta, toma, caralho. Te dando porrada atrás de desgraça, tá ligado? Só desgraça. É tipo meio que ele mostrando pra nós que na nossa vida, no nosso cotidiano, é mais ou menos assim também. Cara, eu me identifiquei pra caraca com esse anime. Com os personagens no todo, mas com o anime no geral. Porque é basicamente isso a nossa vida muitas das vezes, tá ligado? Ah, pô, mas eu tenho dinheiro pra caraca. Porra, eu tô bem pra caraca. Beleza, de dinheiro você pode até estar bem. E a saúde? E o seu relacionamento com seus pais? E o seu relacionamento com a tua mulher? Porque não é porque você pode ter uma condição financeira braba pra caraca que você tá com a vida perfeita. Tá ligado? Dinheiro, ele ajuda a ter felicidade. Mas isso daí não é a base da felicidade. Tem coisas muito mais valiosas do que isso daqui. Que tem muito mais peso, muito mais responsabilidade de certa forma, entendeu? Que vai fazer você de fato se questionar. Mano, por que eu tô aqui? Pra que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Tá ligado? É basicamente isso, Clannad. Ele faz você pensar na tua vida. É basicamente um anime família. Ele é um anime família ao mesmo tempo que um anime que vai fazer você ter meio que quase uma crise existencial. De certa forma. Tá ligado? Porque é basicamente a vida nossa, por assim dizer, tá ligado? Mas vamos lá, vamos continuar aqui que eu já tô falando pra caralho. Porque tinha uma terceira pessoa
que estava sofrendo com tudo isso e não tinha nada a ver com a história inteira. E enfim, ele finalmente visitou o pai. Ai, cara, essas musiquinhas também, 出来 essas 悪い hostes. 息子のために人生丸ごと使ってくれたんだろ。はいもう十分だよ。 Essa parte também, mano. いつの間にかやり終えていたのか。 O tirou daquele quarto sujo, escuro, cheio de bebida jogada pra lá e pra cá. Esfregou suas costas e no final apenas agradeceu, apesar de tudo, porque agora ele entendia. どうした友也。どうして泣いている。 Eu não acho que Clannad coloque alguém como culpado ou inocente nessa história, porque afinal de contas, isso não importa. O que importa são como as pessoas ali envolvidas se sentem. Mas aqui, um sentimento se destaca, que é a compreensão. O Naoyuki compreendia a rebeldia do Tomoya quando ele era adolescente, porque sabia que não era um belíssimo pai. O Tomoya adulto compreende a inconstância e responsabilidade que o pai teve durante a vida inteira, e ele até mesmo tinha repetido muitas dessas coisas. E isso de forma alguma faz com que grosseria, violência, abandono, todas essas coisas negativas sejam justificadas. Jamais. Mas eu acho que o importante é como as pessoas, os personagens, reagem a essas situações. Tomoya entendeu seus próprios erros e os erros que antecederam tudo isso, e agora ele sabe que não pode deixar essas coisas simplesmente refletirem em outras pessoas. E depois de refletir e ver algumas situações, ele percebeu que todo mundo ali é humano. Tanto as pessoas erram, quanto as pessoas são passíveis de cometer erros, e muitas vezes cometem esses erros sem sequer ter noção do que estão fazendo. Por mais que tenham pisado no seu calcanhar, você não pode pisar no calcanhar da pessoa da frente. Então, além de aprender a perdoar, a gente tem que aprender a pedir desculpa também. E no final, é essencial desenvolver empatia para conseguir enxergar os próprios erros e, enfim, parar com esse ciclo. Nossa, cara. Uau. Bom, é isso, gente. Acabou que ele não falou aqui da situação da filha dele, mas enfim, não sei se eu falo, mas... enfim, cara, Clannad, finalmente eu consegui ver esse anime, que eu fiquei anos pra assistir. Olha só o tempo que eu fiquei. Eu vi esse vídeo aqui que eu assisti do Guto tem 5 anos. E eu já tava pensando desde aquela época em assistir esse anime, só agora eu finalmente consegui assistir. E me arrependo de não ter visto antes. Mas, se eu tivesse visto antes, se eu tivesse visto naquela época que eu vi esse vídeo aqui do Guto, talvez eu não teria tido os sentimentos que eu tive ao ter assistido esse anime, depois de ter sido pai. Meu filho, coincidentemente, tendo a mesma idade que a filha aí do Tomoya. Que é a filha do Tomoya, tá ligado? Foi aí que me pegou mais. Quando eu vi, caraca, ela tem a mesma idade do meu filho. E aconteceu com ela o que aconteceu também com a mãe, tá ligado? Vocês que viram a live sabem o que eu tô falando. A filha também foi de F. E aí aconteceu lá um negócio lá, enfim, que meio que resetou tudo, enfim. Mas, querendo ou não, eu não sabendo disso, cara, me deu uma dor que eu vou te falar um negócio. Cara, esse anime é sensacional, cara. É o Slice of Life, né? Que o Charlotte aí falou pra mim. E por causa dele aí, e de vocês também, que meio que acabam insistindo também de ouvir esse tipo de anime, acabou me fazendo... Tem um outro gênero que eu gosto de assistir agora, tá ligado? Que é esse tipo aí. Curti pra caraca de ter assistido com vocês em live. Quem tava comigo em live, claro, que assistiu comigo, tá? E se você quiser ver as lives, como eu falei, comigo, o link tá aí na descrição, tá? Espero que vocês tenham curtido todos os comentários que eu fiz. Finalmente, agora com um pouquinho mais de bagagem para poder falar dessa obra, porque na época eu não sabia o que falar, a não ser degustar aquilo que o Guto tava falando, dando spoiler mesmo, dane-se, tá ligado? Mas ainda bem que eu não me lembrei de nada, porque pelo menos eu consegui ver aqui como se, tipo, caraca, eu não vi nada sobre, tá ligado? Então, pra mim, não acabou com a minha experiência, porque já tem tempo que eu assisti, minha memória não é tão boa assim, ainda bem nesse caso, tá ligado? Agora, finalmente, com uma bagagem de Clannad, eu pude entender melhor esse vídeo aqui com vocês. Tá bom, gente? Espero que tenham curtido. Vou deixar o link desse vídeo na descrição. Vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu! Alexandre, o homem que resistiu aos problemas da vida.